Olá, galera. Como foi prometido para vocês, o vídeo 2 vai dar continuidade, né, ao fechamento do capítulo 7, módulo 2, tá, do nosso livro. E que no vídeo um nós falamos sobre o latim e prometemos que nesse vídeo agora falaríamos sobre o direito romano, ok? Não se esqueçam, isolamento, quarentena é para ficar em casa. Então vamos lá. Abra na página 319, que é a página posterior, né, a página que a gente falou sobre o latim, tá? E que a gente vai fazer um estudo um pouco mais detalhado, mais próximo, né, sobre o direito romano. Primeira coisa que a gente tem que pensar, né, que o direito romano, essa expressão, veja, direito romano. A palavra direito quer dizer o quê? Um conjunto de ideias, né, de sugestões que a gente vai falar sobre uma organização da sociedade. Romano é um adjetivo, né, que vai indicar pátria. A gente está falando do cidadão romano, do Império ou da República Romana, tá? Então, veja, quando a gente está falando sobre direito, a gente está falando sobre um conjunto de regras onde esse cidadão, ou se a gente falar de direito de qualquer sociedade, né, vai ser o direito desse cidadão, que também, claro, estará atrelado também os deveres. Vamos pensar, hoje no Brasil nós temos uma série de direitos e deveres que estão assegurados no conjunto de leis, né, que a gente chama, né, de Constituição Federal, que no Brasil a nossa Constituição Federal atual ela foi assinada em 1988, tá? Aquele processo de redemocratização que vocês vão estudar só no nono ano, ok? Então, voltando, falar sobre o direito que a gente está dizendo, direito romano. E é importante a gente pensar novamente, né, como a gente mostrou que o latim ainda se encontra presente na nossa cultura, o direito romano também vai ser importante para a formação do direito, né, do Brasil e de várias outras nações. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o direito romano é o primeiro código de leis feito pela sociedade romana e ele data do ano de 450 a.C. Veja, tem muito tempo, mais de 2000 anos. E ele vai ser chamado, né, também, de uma forma mais simples, como a Lei das 12 Tábuas. Ou seja, vai ser o primeiro código, né, romano que será registrado e que as pessoas vão poder consultar, né, verificar, questionar sobre algum problema e utilizá-lo como base para resolver. E esse direito ele foi tão importante e ele modificou, né, vamos dizer assim, o cotidiano da sociedade romana que ele vigorou por pelo menos 1000 anos, tá? E quais são os principais pontos, né? Claro que ele falava de uma série de coisas, mas eu vou destacar três pontos importantes, que era viver honestamente, ou seja, o cidadão romano tinha o dever e o direito de viver honestamente. Na verdade, a gente for ter ideia, né, o dever de ser honesto. Algo que a gente questiona muito na nossa realidade brasileira, né, sobre honestidade, né? Principalmente no campo político, mas também não só no campo político, também no campo do cidadão comum. Que muita gente reclama, né, de órgãos, de empresas que não são honestas com suas transações, mas será que nós somos honestos 100%? Será que na nossa casa, tudo que a gente possui, assim, vamos pensar, às vezes a gente vê o vizinho, né, roubando energia, né, então é o famoso gato de energia, ou tentando passar perna no outro vizinho, tal, né, fazendo uma obra irregular, né, e prejudicando o vizinho. Então, isso é uma série de coisas que a gente precisa pensar. Isso nos torna o quê, né? Então, se a gente preza a honestidade, a gente precisa ser correto em tudo. Segundo ponto, não lesar os outros. O que é lesar? Não prejudicar os outros. E o terceiro que eu destaquei, né, que o nosso livro destaca também, que é dar a cada um o que é seu, ou seja, não querer, desejar ou tomar algo, né, de alguém que na verdade não te pertença, tá bom? Aí continuando, né, a gente precisa pensar que mesmo, né, com o fim do Império, que data de 476 a.C., tá? O código, né, o direito romano, a lei das 12 tábuas, ele vai permanecer, tá? E claro, em 527 depois de Cristo, quando você tem já a divisão do Império Romano, né, em Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, Justiniano, o governante da época, ele não vai conseguir não se não anular, né, vamos dizer assim,
o direito romano, né, e toda essa conquista que o Império Romano na época conquistou. Então, com isso, ele vai reunir uma série de especialistas para repensar esse direito romano e criar um novo código, né, que se adapte, né, que se adeque, né, que esteja adaptado à realidade desse Império Romano do Oriente. Que veja, o Império Romano ele tomou uma proporção tão grande que chegou um momento que ele não conseguiu, né, ter o seu controle total do seu império, ele vai se dividir. E qual seria essa divisão? O Império Romano do Ocidente vai ficar com toda a parte europeia, né, com parte do continente africano, e o Império Romano do Oriente vai ficar com toda aquela parte asiática e parte das terras, né, dos domínios africanos, ok? Então veja, Justiniano ele vai criar o que o nosso livro destaca como Corpus Juris Civilis, tá? E o que seria isso, né? Ele vai servir, tá? Como o novo direito, né, romano, no caso do Império Romano do Oriente, sobre os conjuntos de regras, né, que vai determinar os direitos e os deveres desse cidadão romano do Oriente. E vejam, a importância desse corpus juris civilis, né, que a gente vê em latim, ele vai servir de base para uma série de leis, né, ou conjuntos de leis de outros países, como o Brasil. Tá? O Brasil vai ser um dos países que vai utilizar, né, desse conjunto de leis criado lá no Império Romano do Oriente, criado lá no Império Romano, antes da cisão, né, da separação do Império. Tá? Então ele vai influenciar a Alemanha, a Itália, a França, a Bélgica, a Holanda, né? Ele vai influenciar a Espanha, Portugal, o Brasil, o Japão e outros. Ok? Agora, quais são os pontos, né, que esse corpus juris civilis vai destacar? Os principais pontos que a gente tem é que ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa, vou repetir, ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. O que ele está querendo dizer aqui, galera? O que a gente tem no Brasil. Não tem a lei de liberdade de expressão? Veja que ela se baseia, né, nessa ideia, né, do corpus juris civilis, né? Ou seja, as pessoas podem pensar o que quiser. Claro que pensar o que quiser não quer dizer ofender, falar mal do outro. Tá? Ter opinião é uma coisa, inventar, criar mentiras e ser ofensivo é outra. Segundo ponto, ninguém pode ser retirado à força de sua própria casa. Se a gente for pensar no Brasil hoje, isso é possível? Não 100%. Se você cometeu um crime e alguém te denunciou e o juiz manda eles pedem, né, ele vai determinar uma ordem de prisão, mandado de prisão, e a polícia vai até a sua casa, você vai ter que acompanhar, né, o corpo policial, porque ali o juiz tem poder sobre você devido àquilo que eu falei lá atrás, né, da nossa Constituição Federal. Nós temos nosso código, né, jurídico, tá, o nosso código penal que determina isso. Fora essa questão, se não há uma liminar, um mandado pelo juiz, né, ou uma convocação pelo delegado para você depor, você não pode ser forçado a sair da sua própria casa, ok? No terceiro ponto, né, que a gente destacou do corpus juris civilis, que é o encargo da prova fica com aquele que afirma e não com aquele que nega. Vamos entender isso. Veja que você está lá com o seu colega diz que você de repente fez algo de errado. Veja, ele está te acusando. Então, a partir desse corpus, né, juris civilis, direito romano do Império do Oriente, ele diz que quem está acusando que deve apresentar provas. Aquele que está sendo acusado nada deve fazer, porque se ele sabe que não fez, ele vai conseguir provar, porque aquele que o acusa não vai conseguir apresentar provas que o condene. Ok? Então veja, esses três pontos eles fazem parte muito da nossa realidade do Brasil e desses países que eu citei. Então perceba como o Ocidente clássico ele foi muito importante para a formação de várias sociedades ocidentais ao longo da história da humanidade. Então estudar esses povos antigos é entender como a gente chegou aqui, como que se formou não só o Brasil e os outros países ao longo do planeta Terra. Ok? Eu espero que o vídeo tenha sido claro. Façam os exercícios, façam o formulário. Preciso da ajuda de vocês. Então, esses vídeos agora vão nos aproximar mais. A gente vai ter, né, um elo maior e eu gostaria que vocês comentassem lá.
tá? Lembrando que o exercício do livro não precisa ser enviado, né, como resposta do Google Sala de Aula. Eu vou colocar o gabarito depois lá no comentário da turma. Aí você vai fazer o exercício do livro, vai conferir o gabarito, vai corrigir. Aquela questão que você teve dúvida, você vai jogar lá no comentário particular. Lembrando que o GSA, né, o Google Sala de Aula, ou o Google Classroom, ele é uma rede social, então a gente pode se comunicar por ali, tá? E só reforçando, eu só me comunico com os alunos, ou melhor, com vocês, pelo Google Sala de Aula, porque ele é uma ferramenta incrível, a gente pode fazer um monte de coisa ali. Então não precise me procurar, né, em outro lugar, porque o Google Sala de Aula ele já atende às nossas necessidades. Se você está com dúvida para responder, comentar, tem um tutorial na nossa sala de aula do Google, ou vá até o YouTube que você vai achar uma infinitude, né, de vídeos ensinando você a usar o Google Sala de Aula. E ele não é difícil, é muito simples, tá bom? Muito obrigado, tenha uma boa semana, ok? E uma boa aula aí. E quero dúvidas lá no nosso comentário, tá bom?